Como eu vejo o sexo dos peixes? Essa é uma pergunta, talvez a pergunta com maior frequência que a gente tem aqui é essa. Vou mostrar como é que a gente vê o sexo dos peixes. Mas antes da gente mostrar o sexo do peixe, como ver o sexo dos peixes, eu preciso fazer alguns questionamentos, algumas provocações em vocês. Então, assim, a primeira provocação é: para que você quer ver o sexo do peixe? A segunda é: por que você quer ver o sexo dos peixes? E a terceira é: para que serve ver o sexo dos peixes? Né? Então, isso são elementos para a gente poder utilizar essa informação de forma objetiva, que sirva para alguma coisa e não apenas para uma mera curiosidade. Por que você precisa ou quer ou deseja ver o sexo dos peixes? Já falei, a curiosidade. A segunda é se você quer realmente fazer alguma procriação, se você quer procriar, quer que nasça filhote no seu lago, ou quer fazer uma reprodução comercial. Mas aí esse tema de reprodução, ele é um tema muito amplo, muito específico, ele precisa de muitas informações, muitos vídeos e varia de cada pessoa, para cada lago, para cada estrutura. A procriação natural, ela aleatória, ela normalmente gera peixes de baixíssima qualidade. Então, se você está pensando em deixar lá no seu lago para que nasçam peixes parecidos, você vai se frustrar muito. Mas isso é um tema que não é para esse vídeo. Mas existem sim vantagens muito boas em você entender e saber o sexo dos teus peixes. Uma delas é prevenção de doença ou avaliação da saúde do peixe. Como você tem essa diferença do macho, que normalmente o macho ele é o quê? Ele é um peixe mais esguio, mais pontudo, tanto no seu corpo quanto nas suas nadadeiras, tá? Então as nadadeiras normalmente são um pouquinho mais pontudas, o corpo é um pouquinho mais esguio, e a fêmea um pouco mais arredondada, com as nadadeiras também mais arredondadas. Todas as formas da fêmea são mais arredondadas e as formas dos machos são mais pontiagudas. Isso já é uma referência boa para você, no olho, ter a ideia de qual é o sexo dos teus peixes. Isso é uma primeira dica que a gente pode dar. Mas isso é suficiente? Claro que não. A gente vai chegar lá para mostrar para vocês como é que a gente efetivamente vê o sexo desses peixes. O sexo dos peixes real, a gente consegue ver ele um pouquinho mais, assim, o peixe abaixo de 20 centímetros é muito difícil de ver. Acima de 25 centímetros, muito provavelmente vai ver. Tem esse limbo, essa zona cinzenta entre 20 e 25 centímetros, que às vezes dá para ver e às vezes não dá. E às vezes até tem peixes maiores que não dá para ver, que ele não deixa o sedimento, né? A gente conseguir tirar o líquido que a gente vai mostrar para vocês. Mas com essas informações de forma, e agora eu vou passar mais uma dica para vocês, que é referente à cor. Como eu falei que a cor do peixe também varia, né, do macho para a fêmea, isso também serve para você avaliar a qualidade do peixe. Muitas vezes, alguns clientes deixam de escolher uma fêmea porque ela é nova e ela ainda não tem aquela cor, aquele vermelho vibrante, aquele branco vibrante, mas ela terá. Né, ela vai melhorar. Priorizam o macho porque olham lá o macho e ele é uma cor muito vibrante, uma cor muito chama muita atenção e acaba optando pelo macho. Porém, o macho ele não vai chegar ao corpo tão forte, tão redondo quanto a fêmea. Então, quando você entende essas características de cada sexo, isso também facilita você escolher o teu peixe, pensando no longo prazo, no que vai acontecer com a fêmea e no que vai acontecer com o macho. Vamos escolher 2 peixes, vamos avaliar o aspecto externo, as cores e também a forma. E depois, o principal, vamos ver o sexo deles para vocês. Eu estou tentando achar para vocês um peixe da mesma variedade, que seja macho e que seja fêmea. Então eu estou dando uma olhada aqui, olha o aspecto desse corraco, né? Provavelmente essa corraco, de acordo com tudo que a gente tem falado, que é o corpo mais arredondado, as cores ainda não tão fortes, apesar de estar muito boa, não está tão forte. Você repara que todo o aspecto externo é um aspecto de fêmea, ok? Então nós temos que confirmar isso daí. Vamos escolher um outro peixe agora que seja corraco também e que tenha um aspecto de macho. Então você repara que é um peixe mais esguio, mais pontiagudo, nadadeiras também mais pontiagudas, com todo o aspecto externo de ser um macho. Aliás, um lindo macho. Então vamos usar esses dois para a gente
testar o sexo deles, tá bom? A gente vai pegar a fêmea primeiro, pra gente ver se ela tá mansinha e ela dá pouco trabalho pra gente. Olha só, primeiro a gente vai virar aí de barriga pra cima, vai ver o buraquinho aqui, ó. É por aqui que o líquido vai sair. E a gente faz uma massagem no abdômen dela, ó. Olha lá. Primeiro sai um pouquinho de excremento, agora saiu o líquido vermelho, olha. Ainda tá saindo um pouco de excremento, olha. Olha como é vermelho. Tá vendo? A próprio órgão sexual é mais vermelhinho e é mais pra cima. Tá até saindo um pouquinho de ova desse peixe, porque ela já tá em ponto. Olha como é vermelho. Vermelhinho, ó. O seu líquido tá saindo com ova. A gente vê que tem ova junto. Mas você vê o órgão sexual bem vermelho e você vê também que o líquido que sai é vermelho. É só massagear e ir levando o líquido para o órgão sexual. Vamos tentar então dar uma espremidinha nesse macho, órgãozinho sexual, espreme a barriga. E olha o líquido branco. Olha o líquido branco. Vê se está dando para ver, tá dando para ver. O líquido branco já aqui, ó, saindo, ó. Concluindo, o que você precisa saber é para que você quer saber o sexo dos peixes, qual é a função de saber isso. E saber que de forma definitiva, para você ter certeza do sexo dos peixes, você precisa massagear e tirar o líquido, como a gente mostrou no vídeo. Esse é o objetivo número 1 desse conteúdo que a gente está mandando para vocês.